noite a todos. A gente vai iniciar mais uma reunião da Escola Paulista de Urologia. Inicialmente, a gente gostaria de agradecer o Hospital Moriá pela disponibilidade e pelo espaço para a gente realizar a reunião. Agradecer todo mundo que acompanha a gente na internet, todo mundo que está aqui. E agradecer a presença dos nossos convidados, o professor Valdemar Ortiz, quem eu estou tendo o prazer de revê-lo hoje, Fábio Torricelli, assistente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e o Mário, assistente da Faculdade de Medicina do ABC. Agradeço a presença de vocês e a gente vai apresentar um caso clínico para discussão, aproveitar o expertise desses nossos convidados para poder discutir o tema litíase. Aproveito para agradecer também a Boston, que hoje é a nossa patrocinadora, e chamar o Tiago, residente de urologia do Hospital Militar de Área de São Paulo, para apresentar o caso junto com a gente. Boa noite a todos. Vamos começar com o caso de hoje, então. Então, nosso quadro, um paciente de sexo feminino, de 63 anos, com um quadro de dor lombar bilateral já há 6 anos de evolução, uma dor lombar à direita, mas inespecífica, e uma dor lombar esquerda tipo cólica recorrente, com 4 infecções urinárias febris prévias e um episódio prévio de pielonefrite. De antecedentes pessoais, ela tem um transtorno de ansiedade, negava o uso de medicações, uma altura de 1,65, peso de 82, com MC de 30. No exame físico geral, nada digno de nota, um abdômen flácido, indolor, sem massas palpáveis. Nos laboratoriais dela, um HB de 12, plaquetas de 299 mil, creatinina de 1,1, ureia de 48, urina 1 com pH de 6,5, com leuco com mais de 1 milhão, eritrócitos de 540 mil. E uma urocultura com E. coli multi-S. Tá bom. Vamos começar conversando. Mário, deixa eu perguntar para você. Uma queixa atípica, a gente, no consultório a gente acompanha muito, pronto-socorro a gente acompanha muitos casos desse. Como que você costuma iniciar a investigação desses pacientes? Tem aí alguns exames laboratoriais para uma análise inicial. Paciente ainda que não tem um diagnóstico firmado, como que você começa? Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Esse é quadro clínico de consultório mesmo, paciente de certa idade, com dor lombar bilateral, histórico já prévio de enfrentamento aí de infecções urinárias e litíase. Exames laboratoriais, nada de muito digno de nota, salvo uma leucocitúria com uma cultura positiva para Escherichia coli. A princípio não me adiantaria em fazer nada a mais do ponto de vista de laboratório, acho que o que a gente tem já é suficiente, eventualmente até para já começar um tratamento para essa Escherichia coli, enquanto exames de imagem pudessem ser providenciados. Eu começaria aqui em especial fazendo uma ultrassonografia. Acho que um ultrassom bem feito é um exame que poupa o paciente de exposição à radiação e consegue, pelo menos de maneira preliminar, passar para a gente algumas informações, muitas vezes informações suficientes até para começar a abrir um pouco o leque de diagnósticos diferenciais, de repente pensar em até algum transtorno não urológico para justificar essa dor lombar. Mas eu acho que para um começo, laboratório ok, trataria essa Escherichia coli e começaria pedindo uma ultrassonografia. E, Fábio, ultrassom. Você acha que o ultrassom é um exame bom? É um exame que faz o diagnóstico com facilidade, dimensiona bem o cálculo? Qual que é a tua impressão? Eu acho que o ultrassom, primeiro agradecer o convite, Rodrigo, é um prazer estar participando da discussão com vocês aqui. Eu, sinceramente, se essa doente eu fosse atendê-la no pronto-socorro, eu começaria direto com uma tomografia, tá? Uma dor característica de cólica de um lado, está infectada. Eu acho que o ultrassom às vezes poderia deixar informações, não dar as informações todas que a gente gostaria de ter. Eu acho que o ultrassom é válido para o paciente que volta toda hora no pronto-socorro, o paciente que você faz o segmento, que você não vai fazer múltiplas tomografias também. Mas se eu estivesse atendendo essa paciente pela primeira vez com esse quadro inicial, eu também colheria um hemograma e um PCR. Eu acho que vai ser importante no segmento para acompanhar o tratamento dessa infecção. E começaria com uma tomografia computadorizada. Eu acho que vai dar informações mais importantes. Tá bom? Professor, espaço para o raio-x. Hoje a gente vê muito paciente no pronto-socorro que a gente chega, muitas vezes chamam a gente, por exemplo, uma interconsulta no pronto-socorro, muitas vezes a gente chega lá, o paciente já tem todos os exames, a tomografia, né?
Muitas vezes quando a gente vai operar, a gente sempre quer uma tomografia. Espaço para o raio-x, ele está perdendo espaço? Não, sem dúvida, né? Não há dúvida nenhuma que o raio-x está um pouco esquecido, né? Embora ainda é um exame que pode ser bastante útil, por que não? Mas tem suas limitações também, né? Assim como o ultrassom também tem suas limitações. Mas se você tiver depende de onde você está, né? Onde você está atendendo esse paciente. Se você estiver num pronto-socorro, onde você tem dificuldade, 11 horas da noite, de conseguir uma tomografia, ou mesmo às vezes até um ultrassom, é cabível fazer um raio-x simples. De repente, uma paciente dessa pode ter um cálculo coraliforme, ela tem um histórico aí de infecções, de repetição, mulher, pielonefrite, inclusive. Então, eu acho que o raio-x poderia caber aí numa situação específica. Agora, de uma maneira geral, não é... Na maioria dos serviços se começa lá com um ultrassom, né? Um exame menos agressivo, pode dar informações importantes. É claro que para um planejamento de você, por exemplo, fazer um procedimento cirúrgico, alguma intervenção, a tomografia, sem dúvida nenhuma, é essencial, né? Acho que cabe, né, o que o Fábio falou. A gente está no pronto-socorro, o paciente com dor, infecção urinária, acho que realmente a tomografia, né, é um ótimo exame. Essa paciente ela veio, ela tratou a infecção e aí apareceu esse raio-x. Quer comentar, professor? O senhor que falou do raio-x? Então, a gente vê aí do lado direito um cálculo coraliforme, né? E à esquerda um cálculo piélico com uma densidade alta, provavelmente um cálculo... É possível que esse à direita seja realmente de origem infecciosa e talvez o da esquerda não seja. Não dá para... mera especulação, né? Mas cálculo bilateral... Antigamente, quando se fazia esses raio-x simples, às vezes a gente pedia para fazer tipo cortes... como se fosse tomografia mesmo, né? E você conseguia ver muito bem o contorno do rim, para ver se tinha rim aumentado de volume ou não. Mas, tá claro aí, litíase bilateral, coraliforme à direita. O problema é que um raio-x simples não te informa nada sobre função, né, desse rim, né? Não sei se aquele rim direito, por exemplo, pode estar excluso. Não é? Então, mas a informação que a gente tem é essa. Litíase bilateral, precisa investigar. Precisa ir para frente. E o que a gente estava conversando, Fabio, eu tinha falado do ultrassom, porque assim, a impressão que eu tenho é que o ultrassom para cálculo coraliforme ele geralmente não funciona, né? Os laudos que a gente tem geralmente não bate. Qual que é a tua opinião? Realmente, quando você pega um paciente com coraliforme que fez um ultrassom antes, vem laudados múltiplos, cálculos calicinais, cálculos de até 2,5 cm, e no final é um cálculo coraliforme, né? Eu acho que realmente não é o ideal para a gente ver esses pacientes. E olhando esse raio-x agora, assim, eu tenho mais certeza ainda que eu ia querer uma tomografia, né? Para ver se tem hidronefrose, se tem algum cálculo ureteral menor que a gente está deixando passar desapercebido. Sim. Acho que não vai ter como prosseguir sem uma tomografia. Mas o ultrassom pode falhar não só em cálculo coraliforme, sim, que dá uma imagem que às vezes não bate com o real, mas também às vezes em cálculo piélico, né? Sim. Tem cálculos piélicos, às vezes até de dimensões grandes, que o ultrassom pode passar batido, né? E às vezes até mesmo nos cálculos caniciais, a impressão que eu tenho é que o ultrassom é muito bom para falar que tem ou não tem cálculo, mas a dimensão dos cálculos a gente vê uma distorção muito grande, né? A sensibilidade dele. Tomografia. Sim, a dimensão do cálculo, o tamanho real do cálculo é sempre menor do que o que você vê no ultrassom, certo? Quer dizer, um dos últimos Journals of Urology, na capa você tem lá uma foto clara que mostra o tamanho do cálculo que você está enxergando no ultrassom e a sombra acústica. Então, a sombra acústica é sempre menor do que o tamanho que se você medir, certo? Então, o ultrassom hiperdimensiona o tamanho do cálculo, sem dúvida nenhuma, né? Perfeito. E, bom, então, assim, nessa tomografia, a gente vê acho que talvez a gente não tenha informações tão adicionais, a não ser cálculos no polo inferior, né, do rim esquerdo, que talvez não tivessem sido vistos no raio-x, ou melhorando a qualidade do raio-x talvez tivesse. E o cálculo coraliforme já mencionado, aqui no caso, dilatação do lado direito não tinha, dilatação do lado esquerdo um pouco mais significativa, talvez justificando, né,
o sintoma dela mais evidente à esquerda. E agora, Mário? Eu acho que o exame ele pode, de alguma forma, também trazer um pouquinho mais de informação para a gente. São cálculos volumosos em ambos os rins, especialmente do lado direito. A direita ramificada, ocupando a maior parte da pelve, o parênquima parece preservado. Do lado esquerdo, o rim com um pouco mais de irregularidade, o volume de cálculo menor, um cálculo predominantemente piélico e alguns outros pequenos, talvez caliciais. Eu acho que dois refinamentos a gente poderia fazer. Eu acho que reconstrução, acho que daria para fazer uma reconstrução tridimensional, ou pelo menos fazer alguns cortes coronais aí para a gente entender um pouquinho melhor a relação desse cálculo com a via excretora. E a infusão de contraste. Eu acho que se a paciente não tivesse nenhum tipo de contraindicação, a função renal dela me parece preservada, e desde que não havendo aí nenhum tipo de histórico de alergia, eu acho que o exame está bem feito, mas ele poderia, de alguma forma, nos dar um pouquinho mais de informação com reconstrução e injeção de contraste. Eu gostaria de saber sobre o funcionamento direitinho desse parênquima, avaliar um pouquinho melhor a via excretora para poder, então, tomar a decisão. A gente já, se for pensar num planejamento já mais invasivo, não parece ter nenhum tipo de vício, de malformação ou projeção de cólon para uma região de perigo, mas eu gostaria de ver reconstrução e infusão de contraste. Aproveitando o que você falou, muita gente fala, né, da tomografia com contraste para avaliar a função do rim. Uma cintilografia substituiria ou você acha que manteria ainda haveria necessidade que o exame de contraste traria? Eu tenho a sensação que com esse parênquima, que nos parece pelo menos grosseiramente preservado, numa fase precoce, captando de maneira homogênea, e numa fase tardia também a gente vendo a excreção do contraste, eu me sentiria à vontade para não pedir uma cintilografia. Eu acho que a tomografia bem feita, com as sequências, fase sem contraste, fase precoce e fase tardia, para a gente ver a fase excretora, já me daria informações suficientes para eu seguir adiante. E só uma outra observação, né, voltando um pouquinho em relação à avaliação inicial, quando a gente geralmente tem o diagnóstico de litíase em mente, habitualmente a gente pede o exame sem contraste, né? Então, seria muito interessante ter algum tipo de entrosamento com a equipe de radiologia. Seria interessante se esse sujeito, ao observar esse tipo de condição, pudesse ligar para a gente. Olha, eu acho que vale a pena infundir o contraste para não acontecer aquela coisa chata, o paciente fazer uma primeira fase, de procurar no consultório, e depois ter que voltar de novo ao setor de radiologia para fazer uma segunda fase. Então, eu acho que o exame está bem feitinho, dá para a gente tirar um pouquinho mais e não faria a cintilografia até ver esse rim captar em fases contrastadas. O que você falou é importante, que muitas vezes numa reconstrução com contraste a gente consegue estudar a anatomia do rim, que talvez a urografia excretora, né, que a gente ouve falar, mas talvez a gente é de uma geração que não viu tanto ou não usou tanta urografia excretora para indicar, né, um tratamento, é uma oportunidade de estudar um pouquinho a anatomia do rim. Eu sempre que, por exemplo, um cálculo volumoso que eu penso numa percutânea, muitas vezes eu penso que às vezes um exame de reconstrução te ajuda no planejamento e não chegar com o exame sem contraste no intraoperatório e só com a pielografia tomar a decisão de onde vai ser minha punção e o que eu vou fazer, né? Acho que vai bastante do encontro com o que você falou. Claro. Acho que o Mário tocou em aspectos importantes da tomografia e eu queria saber de vocês quanto isso pode limitar a indicação de um acesso cirúrgico, a relação de janela de cólon, de hepática, baço no caso do lado esquerdo, e a distância pele-pedra. O quanto isso influencia ou limita a tomada de decisão de um acesso percutâneo, por exemplo. Bom, eu acho que limitações ao método seriam se você tem um rim retrorenal, não, um cólon retrorenal, ou um paciente super obesa com tecido adiposo muito grande, mas assim, eu nunca vi contraindicar uma percutânea sinceramente por conta disso, né? Tipo, não sei se o professor teve mais experiência. Eu concordo, não há nenhuma evidência aí desse paciente ter hepatomegalia, esplenomegalia aí que possa, mas aí que está o diferencial da tomografia em relação à urografia excretora, né? Mas se você pegar os estudos lá do Segura, lá atrás, que a percutânea começou com urografia excretora e não tomo, né? Se você pegar as complicações que ocorreram na época
que o doutor Segura se fazia com tomografia e comparar com urografia, se comparar os índices de complicações agora com tomografia, é igual, exatamente igual. Quer dizer, mas não há dúvida nenhuma que a tomografia tem que substituir a urografia numa situação como essa, não há dúvida nenhuma. E eu acho que tem que fazer a tomografia com o contraste, já foi esclarecido aqui, a gente tem que ver se esse rim direito é realmente um rim funcionante ou não. Lembrar que no cálculo coraliforme a perda de função renal se dá pela pielonefrite crônica, principalmente, e também por obstrução, pela obstrução. Mas você pode ter, às vezes, uma perda de função renal, mesmo com um parênquima mais espessado, né? Então, a tomografia aqui vai ajudar para você ver se tem um cólon retrorenal aí. Esse risco é muito baixo, a gente sabe que é muito baixo, mas é importante, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que tá muito bem colocado aqui. Acho que nesse sentido, complementando um pouquinho aí a pergunta do Ricardo, talvez não mude a sua estratégia, mas talvez mude um pouco o seu cuidado. Então, se você tem um baço, um fígado, de repente ter o aparelho de ultrassom para guiar a sua punção, ou numa situação um pouquinho mais complexa, de repente fazer uma punção, de repente guiada por laparoscopia, fazer um acesso algo combinado. Então, acho que talvez não mude muito a estratégia, mas mude a sua maneira de se preparar para o ato cirúrgico. Então, sim, não tenha dúvida, eu acho que a tomografia com essa reconstrução pode eventualmente fazer, não você mudar o seu approach por completo, mas ter algum tipo de cuidado especial. Teve no congresso há 2 anos atrás, a gente chegou a ter essa curiosidade, eu cheguei a fazer um trabalho com os residentes do Hospital Brigadeiro, que a gente pegou de um N de casos retrospectivamente, todos aqueles que tinham tido lesão de víscera maciça, e a gente mediu na tomo do pré-operatório o ângulo, né, que a gente estimaria na linha axilar posterior até o órgão, né, e medimos depois o ângulo onde houve lesão. E todos em víscera maciça, né, no colo é um pouquinho mais difícil de estudar dessa maneira, mas em víscera maciça todas as punções tinham sido fora do ângulo. Eu acho que a curiosidade que teria, talvez prospectivamente, seria ver qual seria o ângulo de segurança que abaixo daquele ângulo a gente precisaria obrigatoriamente do ultrassom para encontrar a nossa janela. Talvez seja difícil encontrar isso prospectivamente, né? Principalmente pelo N de lesões de víscera maciça não ser tão grande, né? Mas concordo plenamente com a tua colocação. Aqui a densidade dos cálculos, né? Ela é bastante semelhante, um pouquinho menos denso à direita, 1.010 unidades à esquerda. Não tenho as imagens, mas essa paciente não tinha tomo com contraste, ela tinha uma cintilografia com função renal simétrica, tá? Bastante parecida entre os dois. E aí, temos então a paciente de sexo feminino, 63 anos, com cálculo piélico e sintomático à esquerda, e um cálculo coraliforme assintomático ou oligossintomático do lado direito. Questão que eu trago. Primeiro, qual lado começar? Você quer falar, Fábio? Acho que começar pelo lado sintomático, né? Começaria pelo lado esquerdo, resolveria esse lado primeiro e o acesso. Que tamanho que é a pedra do lado esquerdo? Tem medida? Do lado esquerdo aqui a gente não tem medida, mas aproximadamente 2,5 centímetros. Tá, eu faria uma percutânea, tá? Eu acho que uma percutânea é uma boa, daria para fazer uma ureteroscopia flexível, mas provavelmente seria uma cirurgia mais trabalhosa, mais longa. Uma outra opção seria um acesso laparoscópico, mas se você olhar bem aquela tomografia, ela tem uma pielite importante, né, na pelve renal. Do lado esquerdo dá para ver que a pelve está bem espessa, então acho que fora que a pelve não é tão larga, então acho que esse acesso só em falha de outro método, tá? Eu começaria com uma percutânea do lado esquerdo. Concorda, Maria? Concordo, teria o cuidado de tentar esterilizar essa urina antes, lembrar que ela está com uma Escherichia coli multissensível, não vai ser uma missão muito fácil, porque ela tem cálculos volumosos e, a despeito de uma cultura negativa, teria cuidado no pré-operatório até de entrar com antibiótico por via oral uma semana antes. Sim. Traria ela para o centro cirúrgico já com esse tipo de cuidado, seguiria a mesma linha do Fábio, tentaria, se possível, contar com um nefroscópio flexível para tentar depois dar uma explorada nesses outros cálices, tem uma série de outros pequenos cálculos periféricos. Não tenho dúvida, faria tratamento percutâneo, começando pelo lado sintomático. Não faria tratamento transureteroscópico retrógrado, acho que é uma massa de cálculo grande, dificilmente você conseguiria deixá-la livre de cálculos com menos de 2 procedimentos e seguiria absolutamente a mesma linha do Fábio. Perfeito. Alguma coisa diferente? Não. Concordo, acho que a colocação, para mim também, percutânea à esquerda. Tá bom.
Quer continuar, Tiago? Então, foi feita uma percutânea do lado esquerdo. O procedimento durou 70 minutos, com um tempo de escopia de 12 minutos. A posição foi feita em decúbito dorsal horizontal. Uma punção infracostal em cálice inferior. O HB pré-operatório era de 12, no pós-operatório foi para 11,5. Foi deixada uma nefrostomia no cálice inferior e sem catéter duplo J. Bom, alguns detalhes sobre a cirurgia, coisas que estão em foco, né, em discussão. Fabio, posicionamento. Aqui essa cirurgia foi feita em DDH. Você tem alguma preferência? Qual é a sua rotina, pessoal? A minha, eu faço todas em decúbito dorsal também, então eu faço posição supina, nos casos. Eu costumo colocar o paciente em perneira, tá? E com um coxim. Então eu faço um galdacal como rotina, tá bom? E também de rotina, num caso como esse, que foi totalmente sem intercorrências, eu não deixo nefrostomia. Tá? Eu tenho o hábito de deixar um duplo J ou catéter ureteral só mesmo. Sim. E cirurgia foi punção única, não teve sangramento. Se você acha que você limpou tudo, eu não vejo benefício na nefrostomia. Era a segunda coisa que eu ia te perguntar, sobre a drenagem, que nesse caso optou-se por não deixar o duplo J e deixar a nefrostomia. Um detalhe desse caso é que ficou com um catéter ureteral. Eu concordo com você, de rotina eu deixo um catéter ureteral. Na verdade, geralmente eu faço assim, os casos que eu deixo duplo J, às vezes não deixo nefrostomia. Quando eu deixo nefrostomia, eu deixo catéter ureteral. Acho que já está passado, não custa nada ficar por lá. Talvez seja a tendência. Algum motivo específico para você deixar a perneira? Eu acho que, esse caso nem tanto, mas eu acho que quando você pode ter migração de fragmento, ou às vezes você quer fazer um tratamento combinado, o cálculo piélico, você está fragmentando, desceu alguma coisa, a abordagem é muito fácil por via retrógrada. E além de tudo, se você quiser deixar um duplo J para posicionar depois, eu acho muito mais fácil passar de baixo para cima do que de cima para baixo. Concordo com você. E você, professor? Também concordo. A gente que começou a fazer percutânea, a gente sempre fez com decúbito ventral, né? Eu acho que às vezes para cálculo, que nem o do lado direito, por exemplo, que já é um cálculo maior, você tem que fazer punção, às vezes cálice superior, ou às vezes dá mais do que uma punção, e eu ainda me sinto mais seguro com o decúbito ventral. Mas acho que é questão de experiência de cada um, né? Experiência pessoal. Mas aqui eu acho que é perfeito. Decúbito dorsal, horizontal, punção infracostal do cálice inferior. Acho que é isso aí que eu faria também. E, deixar ou não deixar a nefrostomia, eu acho que depende do andar da cirurgia. Depende do sangramento, a decisão você toma na hora, né? Sim. Deixa duplo J e pode não deixar a nefrostomia. Eu acho que a decisão acho que é muito individual, né? Além do sangramento, que os dois mencionaram, acho que lesão de via urinária, o paciente, no caso que tem rim único, eu acho que nesse caso, como o outro rim, ele é doente também, talvez pensar em deixar uma nefrostomia, pensando que esse rim é o rim dela que talvez funcionasse melhor, né? Apesar de ter uma cintilografia simétrica, mas o outro rim também é doente. Acho que é muito da decisão de cada um. Mas, senhora, pegando o caso, qual a posição que o senhor prefere hoje fazer? Se sente mais seguro ainda no ventral? Aqui não, tanto faz, né? Mas, cálculos, por exemplo, cálculo piélico como esse, um cálculo em cálice inferior, eu só não me sinto muito seguro quando eu vou ter que manipular mais o nefroscópio, quando eu vou ter que fazer uma punção muito alta, alta, né? Punção mais alta, tudo. Eu sinto melhor, ainda mais seguro com o decúbito ventral. E você, Mário? Alguma preferência? Especial, eu acho que não. Acho que a preferência vai muito daquilo que você faz no seu dia a dia, de como você se sente seguro. Não acho que é demérito algum tratar esse cálculo em decúbito ventral. Eu também comecei fazendo todas as cirurgias de decúbito ventral e agora eu estou migrando um pouco mais para o decúbito dorsal. Me sinto agora à vontade e acho que esse caso em especial eu faria com decúbito dorsal também, mas não vejo demérito algum em fazer decúbito ventral. E nesse caso em especial, eu me sentiria de certa forma até um pouquinho tentado em deixar um duplo J, porque eu vou ter que entrar do outro lado para passar o catéter e, enfim, talvez eu me sentisse tentado ou fazer como você faz, não um totally tubeless, deixaria ali o catéter ureteral. Eu gosto de exteriorizar, fazer um furinho na sonda e jogar para dentro, tiraria tudo no dia seguinte, mas eu me sentiria de certa forma talvez tentado em deixar ela derivada com um duplo J, a ser retirado quando a gente fosse tratar o lado direito. Não imaginaria tardar muito para tratar o lado direito, não resolver com uma certa rapidez, talvez fosse a minha intenção. Bom, uma cirurgia rápida, né? Acho que o caso era bastante favorável desse lado esquerdo,
mas o que eu quero perguntar, exame de imagem pós-operatório, fazer, não fazer, quando fazer e qual exame pedir? Acho que é uma questão importante para a gente discutir. Tem várias coisas, né? Uma radiografia, ultrassonografia, talvez um pouco exagerado, mas uma pielografia pela nefrostomia, tomografia, nenhum exame. Mário, o que você acha? Acho que talvez a essa altura ainda não fizesse exame absolutamente algum. Correu bem a cirurgia, me parece que houve a percepção de ausência de cálculos residuais, tanto endoscópica como fluoroscópica. Tendo a cirurgia na mão, conduzida do jeito que foi, muito bem operado, a essa altura ainda não faria exame absolutamente algum, esperaria resolver o lado direito. Mas o que eu pergunto assim, na sua rotina, na internação você não realiza exame? Na internação... A paciente internado, a pedir algum exame de controle na mesma internação? Na mesma internação? Não. Quando deixo a nefrostomia, habitualmente, antes de retirar a nefrostomia, eu faço uma pielografia descendente, só para me certificar que não tenha nada no ureter. Não extravasou, desceu bem o contraste, saco a nefrostomia, dou alta para o paciente sem fazer exame de imagem algum, que não a pielografia. E aí eu espero habitualmente algo em torno de 40 dias, faço uma ultrassonografia com 40 dias e eventualmente em cálculos bem radiopacos, talvez um raio-x simples. E temos por hábito, até por sua instituição escola, ao cabo de mais ou menos entre 60 a 90 dias fazer uma tomografia de controle, até para a gente poder se certificar e poder tabular direitinho como que a gente está operando esses pacientes. Eu até coloquei a pielografia, que eu sei, né, que algumas escolas têm essa tendência de usar a nefrostomia nos casos que tem, para fazer esse estudo até da anatomia do rim, alguma falha de enchimento, extravasamento que seja. Muitas vezes, inclusive, quando a cirurgia corre muito tranquila, geralmente a orientação que os residentes têm é no pós-operatório dia seguinte fechar a nefrostomia e aguardar por algo em torno de 24 horas. Então, se não houver extravasamento e de repente tiver alguma dificuldade, enfim, até técnica de conseguir arrumar uma brecha para descer o paciente para a radiologia, a gente autoriza sim os residentes a retirarem a sonda sem fazer a piela. Então não entenda-se um exame absolutamente mandatório, mas em algumas situações, em cirurgias um pouco mais trabalhosas, ou suspeita ali rotura ou alguma lesão de pelvis, a pielografia acaba sendo importante. Você, Fabio? Bom, eu acho que essa pergunta, né, de qual é o exame ideal depois de uma percutânea, acho que e quando fazer não tem resposta ainda, né? Acho que é um pouco de cada caso a caso, cada instituição tem sua rotina. No HC, por questão logística, a gente faz uma tomografia no primeiro PO para todo mundo. E para tirar a nefrostomia, a gente não costuma fazer nenhum exame, a gente fecha. Se o paciente ficou assintomático, a gente saca a nefrostomia no dia seguinte. Nesse caso, especificamente, que tem um coraliforme do outro lado e a cirurgia aparentemente foi muito bem, eu não faria nada. Eu iria para o segundo lado e depois faria um controle simultâneo dos dois lados. Na minha rotina no consultório, eu individualizo um pouquinho. Eu acho que uma cirurgia que nem essa, que foi tudo bem, eu faria um controle com ultrassom dentro de 30 dias. Se era uma massa de cálculo muito maior, uma cirurgia um pouco mais complicada, eu costumo fazer controle com tomografia. A minha rotina é bastante parecida com a tomografia no primeiro pós-operatório. Teve um trabalho da Margarete, né, se não me engano, há 2 anos atrás, que talvez realmente a tomografia no primeiro pós-operatório seja um exagero, mas nos casos em que você tem uma complicação, você faz diagnóstico que talvez a gente não faria em outra situação, diagnóstico muitas vezes precoce, né? O que você acha, professor? Eu acho também exagero fazer tomografia no primeiro. Bom, eu acho que só vale isso para protocolo mesmo, né? Um protocolo eu acho que vale. Mas na prática, acho que não faz sentido. Como é que eu conduzo quando eu deixo nefrostomia em cirurgia percutânea? Depois de 24 horas, fecho a nefrostomia e deixo 2 dias, 48 horas no hospital. Sim. Se o paciente passar bem, sem dor nenhuma, no dia seguinte tira a nefrostomia e vai para casa. Se por acaso, durante a percutânea, um cálculo maior, que eu vejo que pode ter restado fragmentos maiores, eu não consegui fazer um flexível por causa de sangramento, tudo, eu deixo a nefrostomia, aí sim eu faço um exame de imagem, que pode ser até um raio-x simples, e para ver a possibilidade, eventualmente, de depois de 48 ou 72, fazer um second look, aproveitar que tem um trajeto lá e você entra novamente para clareou a urina para fazer um second look. Mas, de regra, na maioria dos pacientes, eu não faço o exame, né? Mesmo a pielografia descendente, eu acho que não vai acrescentar. Se você fechou 24 horas, o paciente não teve dor, nada, tira e estamos conversados, né?
Essa paciente foi operada na instituição que a gente toma como regra, da mesma maneira que o Fábio falou, fazer a tomografia no primeiro pós-operatório de rotina para todos os pacientes. Por que a gente faz, por que a gente faz isso no HC? Porque se a gente pedir para o paciente internado uma tomografia, ele vai fazer com certeza no máximo em 24 horas. Se a gente pedir ambulatorialmente, vai variar de 30 até 6 meses. A gente perde nossos resultados. Então é uma coisa realmente para a gente poder ter eu acho resultado do grupo mesmo bem tabulado, né? Concordo plenamente, talvez porque no serviço que eu estou referindo, que é o Hospital Brigadeiro, quem coordena é o Fábio, que também é do HC, então as condutas são bastante semelhantes. Embora, se você fizer uma tomografia no primeiro PO e uma outra com 3 meses depois, vai mudar. Eu acho que essa variação, eu acho que a tomografia no primeiro pós-operatório talvez ela não seja tão boa para ver, como o Fábio mencionou, a taxa livre de cálculo. Mas para quando a gente vai acompanhar o paciente no SUS, o exame na mão, é muito bom para a gente programar o tratamento dela a médio ou longo prazo. Mas, até como eu tinha mencionado, às vezes na tomografia a gente pode encontrar alguma coisa que a gente não encontraria precocemente se não tivesse feito essa tomografia. No caso dela, a gente vê aqui a pelve um pouquinho dilatada, com gás, esse é um aspecto geralmente que é habitual, mas tomografia passando aqui com uma lesão inadvertida de colo. Mário, você que pegou o microfone, você queria falar alguma coisa? Tá vendo? Você resolveu fazer tomografia, né? Perfeito. Não, realmente não imaginava, até de acordo com a condição anatômica da paciente, como a coisa correu bem. Mas é isso aí, cirurgia percutânea, acho que a distância é muito curta ali. E aqui eu procurei trazer os dados reais, aqueles dados de tempo operatório, exatamente o que vocês falaram. A cirurgia foi bem, a cirurgia foi tranquila, e foi mesmo. A recuperação dela foi ótima. E quando foi feita essa tomografia, a paciente se encontrava completamente assintomática. Né? Então, realmente, é aquela coisa. Quando a gente faz o exame precoce, a gente às vezes diagnostica situações que a gente não esperava. Já pegamos pacientes com lesão de baço completamente assintomático, lesão de fígado completamente assintomático, e nesses casos talvez a gente consiga mudar o tratamento pós-operatório, né? Mudar um pouquinho a evolução pós-operatória baseado nesse exame. Mas concordo com o que você falou, né, professor, que muitas vezes, quais são essas vezes? Qual é o número de casos que a gente faz isso? Talvez não justifique, né? Mas uma situação bastante desagradável, né? Todo mundo que faz percutânea tem medo das complicações da percutânea, e essa talvez seja uma das piores delas, né? Claro. Quando se começou a fazer as punções com decúbito dorsal, uma das preocupações era essa, né? De você aumentar o risco de lesão de cólon. Isso ficou provado depois com vários estudos comparativos que realmente isso aconteceria com decúbito ventral da mesma forma. Sim. Inclusive tem um trabalho com tomografia, né? Comparando, mostrando que a posição do cólon, às vezes, ela fica muito mais desfavorável no decúbito ventral, porque o cólon cheio de ar ele tem né, para uma posição um pouco mais retrorenal do que a gente está acostumado a ver. Talvez naquele paciente que a gente fosse programar uma cirurgia em decúbito ventral, ele deveria fazer a tomografia pré-operatória em decúbito ventral, talvez isso fosse interessante. E trabalhos, né, como o CROIS, por exemplo, mostram que o número de lesões de cólon é mais acentuado quando é em decúbito ventral e no cálice inferior esquerdo. Eu acho que o cálice inferior esquerdo, pela anatomia, a direita, o cólon demora um pouco mais para cair pela posição do fígado. Acho que a esquerda, o cólon cai um pouco mais precoce. Então, acho que o cálice inferior esquerdo talvez seja o ponto em que a gente tem que ter uma maior preocupação, mesmo em casos de anatomia favorável. Você concorda, Fabiano? Eu acho que todo paciente muito magro, mulher lado esquerdo, esse aí é o que a gente tem que ficar atento com o cólon do lado esquerdo, né? Então, e rins mais rim pélvico, rim mais baixo, isso aí com certeza. Variações anatômicas, né? Mas aqui parecia ser, como todo mundo mencionou, parecia ser um quadro super favorável. Vou voltar até nela. Aqui. Não parecia desfavorável, né? Acho que janela favorável, mesmo na localização do cálculo, tinha uma janela super favorável, né?
como o senhor mencionou, às vezes acontece, né? A gente não sabe exatamente como que estava no intraoperatório, se teve a dificuldade ou alguma coisa. Nessa situação, lesão de cólon esquerdo, diagnosticada há mais de 24 horas, né? No primeiro dia depois da cirurgia, pós-percutânea. Aqui eu coloquei pelo menos 3 opções, mas fica aberto a ver se tem alguma conduta diferente. A gente mencionei laparotomia, laparoscopia. A gente sabe que há possibilidade de laparoscopia, talvez um pouco questionável. E as ideias de tratamento conservador. O que você acha, Mário? Só voltando um pouquinho, é engraçado como passa muita coisa na nossa cabeça, né? Não faria tratamento transureteroscópico retrógrado, talvez tivesse feito, né? Ou então você olhar esse caso e de repente olhar, poxa, do ponto de vista anatômico nada, né, que pudesse de alguma forma predizer ou apontar para uma chance maior de lesão de cólon. E mais do que isso, quando vocês comentaram, não, eu faria uma tomografia porque eu vejo com uma certa rapidez, eu falei, imagina, quantas tomografias ele deve fazer, e aí você me mostra o caso com um achado, e enfim, é bacana porque a gente vai aprendendo e dividindo experiência, a gente vai, enfim, se deparando e entendendo um pouquinho porque que medicina é essa coisa interessante, realmente não é ciência exata. Mas, enfim, voltando ao caso, me interessaria muito saber como é que a paciente está do ponto de vista clínico. Acho que esse é um primeiro aspecto extremamente importante. Ela é uma senhora já de uma certa idade, honestamente não me recordo a respeito de comorbidades, mas eu acho que avaliar o status geral dessa paciente, quero saber como é que está a temperatura, a frequência cardíaca, como é que ela está saturando, a frequência respiratória, ter acesso ao hemograma, PCR. Eu acho que avaliá-la do ponto de vista clínico é fundamental. A essa altura, tendo o diagnóstico feito, ampliar de imediato antibiótico terapia, eventualmente colocá-la até numa unidade semi-intensiva, numa unidade intensiva para a gente ter essa paciente mais na mão, caprichar na hidratação naturalmente. E eu acho que essa tomografia, eu acho que a gente podia melhorar um pouquinho. Eu gostaria de fazer uma injeção de contraste por via baixa, por via retal, até para a gente avaliar o quanto que extravase e para tentar topografar como é que foi essa lesão. Foi tangencial, transfixou o cólon? No corte que você mostrou, a impressão que eu tenho é que passou por 2 paredes. Eu acho que isso vai ser importantíssimo para a gente poder definir a nossa estratégia. Acho que não precisa ser uma coisa absolutamente correndo. Acho que vale a pena entender um pouco do ponto de vista clínico como é que o paciente está, estabilizá-lo. E aí a gente vai definir se a gente vai fazer um tratamento conservador, que vai implicar em jejum, no momento oportuno a introdução de uma dieta sem resíduo, antibiótico de amplo espectro, derivar em separado esses tratos, então passar um duplo J do lado esquerdo e tentar posicionar essa sonda eventualmente dentro do cólon, ou se a gente vai partir para um tratamento mais intervencionista. Eu já passei por esse tipo de situação, não me pareceu conveniente, não me senti à vontade, estou sendo muito honesto, em fazer um tratamento conservador. Então, quando eu fiquei vendo aquele filme, imaginando o tempo de internação do paciente, tudo que poderia acontecer, era um rapaz jovem, muito magro. A gente tentou, de alguma forma, ter todos os cuidados possíveis para tentar ir o mais distante possível, mas a lesão foi uma lesão na tênia do cólon, pontiformezinha, e quando o colega cirurgião que estava dando suporte de cirurgia no hospital, que parece, aí, por mão de alguém aí, era um coloproctologista, quando ele abriu a brecha de fazer uma intervenção precoce, eu falei, não, vamos resolver isso aí. Então, eu acho que antes de optar, eu gostaria muito de saber como é que ela está do ponto de vista clínico e para tentar, então, definir a estratégia, mas eu já de antemão já me adianto em dizer que essa coisa de fazer tratamento conservador para lesão de cólon me perturba um pouquinho, me incomoda um pouquinho. Não, foi bem legal tudo que você mencionou. Na verdade, quando eu trouxe esse slide, eu não coloquei o quadro clínico exatamente para a gente poder discutir isso. Então, você evidenciou muito bem. Eu antecipo para você que a paciente estava ótima. A paciente não tinha sintoma. O aspecto da sonda débito fecaloide não havia. Quem já viu isso, às vezes a gente sabe que pode sair alguma coisinha do lado da sonda, alguma sujidade, alguma coisa, ela não tinha. Estava completamente assintomática, hemodinamicamente estável, afebril e sem dor abdominal. Tá? Levando em consideração tudo o que ele falou, Fábio, qual seria a sua tendência? Com a paciente estando clinicamente bem, não tendo nenhum sinal de pneumoperitônio, uma lesão totalmente extraperitoneal, a minha tendência seria colocar um duplo J e no centro cirúrgico reposicionar a nefrostomia para dentro do cólon. Tá? Mas isso que ele falou é verdade. A gente já teve um caso no HC que a
A gente diagnosticou em menos de 24 horas a lesão, fez uma laparoscopia, rafiou e, assim, sem dúvida nenhuma, foi uma evolução muito tranquila. O paciente recebeu alta no terceiro pós-operatório depois da sutura do cólon. E sem colostomia. Foi suturada na rafia primária, sem estomia de proteção, nada, sem colostomia, e foi uma evolução boa. Mas você pode, às vezes, abrir, tem que fazer uma colostomia e tudo mais. Então, assim, me agrada muito o tratamento conservador, mesmo sabendo que ele vai ser uma coisa mais prolongada. Eu acho que você mencionou bem. Conheço esse caso que você mencionou, né, do tratamento laparoscópico. Foi mostrado esse caso até no Congresso Brasileiro agora. Muito interessante, mas acho que é muito tempo dependente, né? Eu acho que quanto mais tempo tiver passado, menos o tratamento conservador vai funcionar. E eu acho que o drama do cólon esquerdo chama muito atenção, porque vamos pensar na nossa formação como cirurgiões gerais, talvez numa época antiga, que uma lesão de colo esquerdo sem preparo de colo, o tratamento vai ser colostomia. Talvez a direita, uma colectomia direita com uma anastomose primária seja muito segura, mas como a gente tem mais lesões do lado esquerdo, né, pensando na anatomia renal do que a gente estava conversando agora, é um drama realmente a lesão de colo. Professor, você talvez tenha uma casuística maior de todos eu vivi aqui. 2 casos. Um caso foi uma resolução tranquila, paciente assintomático, sem nenhum sinal de peritonismo, nada, e deu para passar duplo J e posicionar a sonda dentro do cólon, né? O segundo caso foi uma tragédia, que era um paciente que já tinha tido alta hospitalar, voltou com um vazamento, com um quadro infeccioso. Bom, esse paciente acabou com uma colostomia, né? Mas é aquilo que foi colocado, depende do momento que você faz, do grau de lesão que tem nesse colo também, são as variáveis que tem, né? Mas a conduta, desses 2 casos que eu tive, se o paciente estiver bem, tudo, vale a pena passar duplo J, tracionar, posicionar a sonda de Foley dentro do cólon, né? E o que o Fábio falou, né, que acho que o tempo, né? O tempo que você faz o diagnóstico. Diagnóstico precoce, um tratamento precoce e alta precoce. O tratamento conservador, com certeza, a internação vai se prolongar muito. Rodrigo, e não querendo adiantar a discussão, até o Fábio fez um comentário aqui interessante. E se tivesse sido um tubeless, hein? Se não tivesse ficado a nefrostomia, então... Mais alguma coisa para depois a gente fazer um pouco de reflexão aí. Eu acho que pensando, né, no tubeless, eu pessoalmente nunca vi uma cirurgia tubeless ter tido a lesão. Talvez a clínica fosse tardia, né? Mesmo uma lesão exclusivamente extraperitoneal, retroperitoneal no caso, talvez fosse demorar muito para ter um diagnóstico. Eu já pensei nisso, né? O que aconteceria? Vocês já presenciaram, já tiveram algum caso de lesão diagnosticada tardia mesmo? Acho que é difícil, né? Acho difícil. Todos os casos, pelo menos que eu acompanhei, foram lesões diagnosticadas na mesma internação, né? Esse caso que o Fábio mencionou, em menos de 24 horas de diagnóstico, acho que foi um caso que você ouve falar que foi totalmente uma exceção, né? E aqui o comentário até tem como objetivo, quer dizer, tendo a sonda de nefrostomia, abre brecha para a gente tentar fazer o tratamento conservador, né? Sim. Não houvesse a nefrostomia, talvez ficasse até um pouco mais fácil a tomada de decisão, né? Sim. E, bom... Nesse caso, foi optado pelo tratamento conservador. A ideia aqui foi reposicionar no centro cirúrgico é interessante. Você tem a escopia, você pode fazer uma pielografia seguida de uma colonografia. Aqui a ideia foi fazer guiado por tomografia. Foi passado o duplo J nessa paciente, mas foi passado o duplo J depois. Primeiro foi reposicionada a sonda, depois ela foi para o centro cirúrgico para passar o duplo J, que a gente sabe que o rim precisa ficar drenado. Mas aqui a ideia foi medir a distância da ponta da sonda até a saída do cólon. E aí, a partir dessa medida, a sonda foi tracionada, insuflado o balão com contraste dentro do cólon para a gente ter o controle radiográfico. Essa daqui foi a imagem que a gente teve no final, uma imagem nítida da sonda dentro do cólon. E depois feita uma colonografia numa outra imagem que eu não consegui resgatar. E foi um posicionamento completamente habitual. Sobre o posicionamento que vocês mencionaram de fazer no centro cirúrgico, acho que os 3 já viveram essa situação. Teve facilidade, teve dificuldade, né? Como que alguma dica, alguma coisa que vocês podem falar desse reposicionamento da sonda no centro cirúrgico? Aqui, óbvio, com a medida na mão ficou mais fácil, mas o que vocês acham?
Eu tenho a experiência de um caso. Dica, vai puxando devagarzinho e injetando. Eu tenho experiência de 0 casos, não que eu não tenha tido lesão de cólon, como eu comentei, porque a gente acabou partindo para um tratamento de resolução imediata. Então, o comentário que eu vou fazer é absolutamente teórico, né? Então, acho que começa com a passagem do fio guia. Teoricamente, o ideal é você tirar a sua sonda de nefrostomia, porque a gente deixa ela com a ponta, né? Nós, habitualmente, não sei como é que a gente se comporta aqui, mas eu não corto a ponta. Então, a gente puxa, isso. Aí, a gente corta uma sonda, introduz pelo fio guia, vai até lá dentro, e aí vai injetando contraste e trazendo, vai injetando contraste e trazendo. Quando você enche o cólon, você infla o balão e você está alocado. Não tinha pensado nisso, que eu corto a pontinha da sonda, eu deixo só o balão. Isso. Então, também. tracionando aqui... Acho que eu vou começar a cortar as pontinhas da minha sonda também. Mas, bom, enfim, absolutamente teórico, fio guia, se já está cortado, ótimo. Vai tracionando, injetando contraste, está dentro do cólon, inflou o balão, resolvido. No mesmo tempo, a passagem do duplo J. E aí a coisa vai caminhando, dieta, você vai postergar o máximo possível, muitas vezes vai precisar sim de uma dieta parenteral e depois a gente vai diminuindo o calibre das sondas. Enfim, acho que vamos conversar a respeito aí. E o que você acha, professor? Como que seria a sequência do tratamento? Mesma Mesma forma. Tá. E a partir de agora? No pós-operatório, depois desse procedimento, ela ficou bem, ficou tranquilo, como eu escrevi ali, foi reposicionada a sonda, foi ampliado a antibiótico terapia, tá? Também como foi posicionado, mais para cobertura de anaeróbio, não só gram-negativo. A passagem do catéter duplo J, a drenagem do rim é mandatória e o jejum oral. Mas aí, o que você acha? A liberação de dieta, aí vai depender muito da evolução da paciente. Mas como que o senhor pensaria em evoluir esse caso? Então, aí a evolução vai depender, claro, da evolução clínica da paciente, e depois você vai reduzindo o catéter, né? Você vai passando o catéter, trocando o catéter para o catéter mais fino. Com o jejum, depois você vai passando para a dieta sem resíduo, certo? E aí vai depender da evolução. Geralmente, esses pacientes acabam evoluindo muito bem, quando funciona bem, né? Quando você consegue o êxito que você conseguiu aqui. Tá. E, Fábio, o exame de imagem de controle, em algum momento você acha necessário fazer de rotina ou só se mudar a clínica? Como você faria? Eu faria depois de... Se ela estivesse evoluindo bem, tiraria depois de trocar a sonda, faria de controle depois de um mês, só para ver se não for nenhum abscesso retoperitoneal, nada do tipo. Mas acho que precisa de exame de controle no final, sim. Na evolução, então, segundo o pós-operatório, o paciente apresentou febre, apesar de não ter dor, não ter clínica significante, não ter sinais de sepse, mas teve febre, um sintoma de alerta. Talvez aqui poderia ter um desespero de fazer o que eu te falei, né? Vamos fazer já uma tomografia, vamos fazer alguma coisa, mas não foi feito. Quarto PO ela já estava febril, a sonda de Foley tinha o débito fecaloide, em pequena quantidade, né? Talvez a sonda obstrua, né? O resíduo fecal. E no quarto PO a gente liberou dieta. Foi uma dieta de absorção alta, a gente não sabe o quanto isso pode ajudar para cólon esquerdo, né? Porque a gente sabe que ali o resíduo alimentar já vai estar formado, né? Talvez isso não vai ajudar muito, talvez minimizar a dieta, uma alimentação mais regrada, mais distribuída fosse ajudar. E a gente optou no sexto PO por desinsuflar o balão. Aqui não foi feito essa troca da sonda. Minha opinião pessoal é que talvez a troca da sonda seja... tudo bem, vai ter uma aderência do cólon, o cólon vai estar próximo, mas eu não sei se esse trauma não ia mudar, em algum momento pudesse mudar, né? Por exemplo, se numa troca da sonda eu perdesse essa sonda, talvez fosse me atrapalhar um pouco. E aqui foi desinsuflado o balão e aí feito uma colongrafia. Até para pensar no que você falou, né? Mas às vezes tem 2 pontos de lesão, às vezes tem coleção, alguma coisa. A gente considerou que a colongrafia era menos invasiva, menos radiação que uma tomografia. Essa paciente talvez precisasse de outras tomografias. Daqui foi a imagem da colongrafia e não teve extravasamento nenhum já no sexto pós-operatório. Posição habitual. E agora? Sexto pós-operatório. Chega, já tira, continua. Acho que é uma resposta que a gente não tem, né? Acho que não tem o número mágico disso aí, né? Eu deixaria com uns 14 dias. Eu não sei, não tiraria com uma semana, não. O que você acha?
Eu acho que, bom, desde o começo imagino que algum cirurgião do aparelho digestivo deveria estar acompanhando, e eu atribuiria essa pergunta ao cirurgião do aparelho digestivo, o coloproctologista. E amigo, como é que a gente faz agora? Acho que a tendência natural é você, aos pouquinhos, ir diminuindo o calibre dessa sonda. Sim. Não tiraria de uma única vez. A evolução me parece fantástica. Do ponto de vista clínico, estava muito preocupado da maneira como iria evoluir esse caso, mas a coisa está caminhando bem. Então eu tenderia a conversar com o pessoal que de repente tem um pouco mais de expertise nesse tipo de trauma, mas tenderia a programar um racional de começar a diminuir o calibre dessa sonda, manteria ainda uma dieta sem resíduo e um monitoramento bem próximo desse paciente. Aqui nesse caso teve fugiu o nome agora, mas teve um autor francês, né, que publicou um relato de caso, e a gente tentou seguir, né, essa conduta, né, da colongrafia, e não da diminuição do calibre das sondas, mas a partir do momento de segurança, retirar a sonda e locar uma sonda no retroperitônio. Aí não dá para passar um Foley, mas uma sonda uretral, para pelo menos controlar o vazamento por esse orifício do cólon, se ele acontecesse. Não é porque eu pensei que talvez a sonda uretral não fosse a melhor, talvez um penrose fosse ajudar, mas a gente optou por fazer assim. Nesse momento, uma coisa que a gente considerou importante foi esvaziar o balão, porque nesse momento talvez o balão não estivesse tamponando mais nada. Essa colonografia foi feita sem o balão, né, porque acho que em determinado momento o balão pode atrapalhar o esvaziamento do cólon de alguma maneira. E essa daqui foi o resto da evolução. O 8º PO é evacuação espontânea, pastosa. Foi retirada a sonda de Foley, como eu mencionei. Foi colocada uma sonda uretral 14 no retroperitônio e aí guiada por escopia, jogado um pouquinho de contraste para garantir que ela não tinha entrado no cólon. Essa loja do lado da sonda uretral era bastante pequena já nessa ocasião, talvez por aderência. E a sonda ficou sem débito a partir do 10º pós-operatório. Foi liberada de dieta geral. E aquele medo, né? Você mencionou 14 dias, acho que é o número mágico que a gente tem na cabeça, 7, 14. Ela manteve até a alta hospitalar em 13º PO. Professor, a gente falou de tratamento precoce, tratamento cirúrgico. Será que como ela evoluiu muito bem, imagino que a lesão do cólon fosse pequena. Será que não tivesse operado ela antes? Será que ela não teria tido alta mais rápido? Aqui é difícil falar que a evolução foi muito favorável, né? Mas o tratamento conservador, ele se aplica, né? Não, eu acho que correto. A única coisa que eu não faria aí é essa colocação do uretral ali. Você quer um caso relato de caso, né? No fim deu certo, mas eu não colocaria. Que eu estou com uma sonda de Foley que está aberta lá na ponta, eu passaria um fio guia, tiraria aquela, passaria outra mais fina e íamos trocando a sonda paulatinamente. E com 2 semanas que ela ficou internada aí, esse trajeto está totalmente já feito e você vai reduzindo o calibre sem problema, sem dificuldade. Eu não colocaria esse catéter aí, não. Vocês concordam? Mas Eu concordo com o professor Ortiz. O caso que eu pude acompanhar, o que a gente fez foi isso. No 6º, 7º PO, a gente levou para o centro cirúrgico, fez uma clonografia, injetamos contraste, passamos um fio guia, trocamos por uma sonda menor. E o que a gente vê é que lá pelo 10º PO está meio que labiado já, né? Você tem um trajeto do cólon para a pele já. Então, acho que mesmo que você tire a sonda aí, já dá para tirar, vai sair mais 2, 3 dias de fezes e vai fechar. Eu também não colocaria no retroperitônio, não. Deixaria uma coisa... Levaria para a sala do exame de controle, trocaria para uma sonda menor e aí tiraria depois. Não. Uma lesão de cólon é pouco frequente. Sim. É 1 para 400, né? Sim. Coisa mais ou menos isso. Não se tem experiência grande. Entendeu? Mesmo os serviços que têm grandes movimentos, não tem muitos casos, entendeu? Então as condutas ficam muito... Às vezes depende mais do pessoal da gastrocirurgia lá, da coloproctologia, do serviço, né, que sempre vai nos auxiliar, mas a gente depende muito da conduta deles, entendeu? E isso realmente é muito variável, né? Mas funcionou bem, sem dúvida. Falando em complicações em cirurgia percutânea, a gente sabe que tendência talvez num serviço de grande volume não é ter tantas complicações, mas acho que todo mundo que vai fazer uma tem muito medo, né, das complicações que podem ocorrer, porque
há muitas complicações graves, não só cólon, sangramento, tá? Você acha, Fabio, o urologista, ele deve ser, talvez, de certa maneira, o que eu vejo por aí, muitos urologistas ficam desencorajados, né, a fazer tratamento percutâneo, tem medo, chamar alguém. Qual que é a tua opinião? Deve ser feito, não deve ser feito? O que a gente vê hoje é cada vez mais as pessoas indicando flexível para cálculos maiores, acho que mais em função do medo da percutânea do que o resultado melhor da flexível, né? Eu acho que a gente tem que encorajar mais a percutânea e, assim, desmistificar um pouco, né? Tipo, acho que uma cirurgia que tem riscos, tem potenciais complicações isso aí, mas eu acho que em mãos de pessoas treinadas, tem tudo para ir muito bem e a taxa de complicações que nem essa é muito, muito baixa, né? E aqui também existem cirurgias, você pode fazer uma ureteroscopia, lesar um ureter e vai causar um problema na vida do doente também que não é fácil resolver. Né? Você tem avulsão de ureter, tem um monte de complicação também que não é tão simples assim. Então eu acho que a gente tem que treinar mais as pessoas e desmistificar mesmo a percutânea, ela não é tão perigosa assim. Perfeito, é isso aí. Eu acho que tem que treinar mais, sim. É uma cirurgia muito boa, certo? Claro, quando tem complicações, geralmente são complicações, vamos dizer, mais graves. E a outra coisa que eu acho que é importante é que você tem que fazer percutânea num serviço onde você tem um serviço endovascular, certo? É fundamental, né? Não dá para fazer percutânea num hospital onde você não tem um serviço de endovascular, que o sangramento é mais frequente do que a lesão de cólon, né? Então, eu acho que é uma cirurgia realmente com uma resolutividade muito melhor que uma flexível, não tem dúvida nenhuma. No caso começo, por exemplo, com certeza eu ia ter que fazer várias sessões de flexível, né? Eu já ouvi isso, que eu falo, eu prefiro fazer 3, 4 flexíveis em vez de fazer uma percutânea. Difícil, né? Uma decisão que tem que tomar junto. Mas eu concordo que talvez fazer 4 cirurgias iguais no mesmo paciente, com medo, né, de uma complicação, talvez não seja o melhor. Você concorda, né? Eu concordo, e não vão ser apenas 4, tem outro rim ainda, né? Sim. Então... Sim. Tá. Bom, por último foi feita uma tomografia com 2 meses de controle. Talvez o que chama atenção, uma distensão ainda da pelve renal depois da retirada do duplo J, mas aí já não tinha mais nenhum extravasamento. Talvez o que chama atenção é a posição do cólon, né, nessa tomografia, que ele já está bastante posterior, mas eu não imaginava nada diferente, levando em consideração qualquer tipo de aderência, né, e o que resultou dessa primeira cirurgia, né. Por sorte, acho que não tinha mais nenhuma pedra residual, né, porque aí acho que o tratamento já ia ficar um pouquinho diferente. Bom, alguma coisa que vocês querem comentar? Alguma outra coisa sobre cirurgia? Professor Arnaldo. Para operar esses pacientes percutânea, você esperaria negativar a infecção? Se eu não conseguisse negativar, operaria do mesmo jeito? Tá. Bom, aí o Mário chegou a comentar isso, professor, mas a gente pode explorar isso melhor, que isso é muito importante. Essa paciente, então, tinha uma infecção urinária. Mário, você tem algum protocolo que você faz de antibiótico terapia pré-operatória e como que é ele? Bom, o nosso racional na faculdade é um pouquinho complexo. A gente tem uma fila de pacientes aguardando por cirurgia. Muitas vezes você tem um gap entre a indicação e a chamada do paciente para cirurgia. Então, aquela cultura negativa, quando você indica cirurgia, 60 dias depois, muita coisa pode ter acontecido. Mas, basicamente, a regra universal é tentar e fazer de tudo para tentar levar o paciente para o centro cirúrgico com uma cultura recente negativa. A gente sabe que esses cálculos, principalmente esse cálculo à direita, um cálculo coraliforme, dificilmente você vai conseguir esterilizar a urina desse paciente. Então, lá no ABC, o que a gente faz é um curso de 1 semana de quinolona. Então, o paciente ele sai com uma receita de ciprofloxacino e quando a gente faz o contato e convoca o paciente para operar, a gente alerta o paciente para 1 semana antes começar a tomar a quinolona por via oral e continuamos o antibiótico até a retirada da nefrostomia. Pode parecer um pouco de exagero, mas é assim que a gente conduz. É verdade também, a gente tem muitos cálculos complexos, então esse é mais ou menos o nosso dia a dia e essa é a rotina do serviço.
Claro, se for um cálculo piélico de 3 centímetros, com uma cultura recente negativa, a gente não se pega muito a essa regra, e começamos o antibiótico quando dá indução anestésica. E aí a gente mantém o antibiótico também até a retirada da sonda de nefrostomia. Em relação à quinolona, a gente acompanha isso, um medo crescente, a gente observa uma resistência muito importante aqui à quinolona, principalmente se falando em E. coli, né? É difícil, né? Aí a gente não dá sempre para confiar, né? E, Fabio, a rotina lá no HC, como que vocês fazem? Um pouquinho diferente, né? A gente pega a última urocultura do paciente, se ela for uma urocultura estéril, antibiótico apenas na indução, cefalosporina de terceira geração. Se é uma urocultura positiva, o paciente ele começa a tratar uma semana antes da cirurgia guiado por essa cultura e entra na cirurgia em vigência do antibiótico. Que é o que vai acontecer com esses pacientes com coraliforme. Ele não vai ter uma urina estéril, vai ter uma urina infectada, a gente começa uma semana antes e mantém. Essa é a nossa rotina. E se for estéril, só na indução mesmo. Perfeito. E você, professor, concorda? Perfeito. Eu acho que a gente precisa... Cálculo coraliforme não dá para brincar. Que você pode ter cultura de urina negativa, você pode ter cultura positiva na pelvis, a cultura na pelvis pode estar negativa e você cultivar o cálculo, um pedaço do cálculo está positivo, entendeu? Então não dá para brincar com cálculo coraliforme. As condutas, eu acho que cada serviço às vezes tem um protocolo diferente, mas é isso mesmo. E lembra, é claro, você já falou da quinolona, a gente está vendo cada vez mais resistência bacteriana à quinolona e outras complicações de quinolona que vale o alerta, né? Que às vezes a gente esquece que quinolona também dá muita tendinite, né? Eu tive um paciente com ruptura espontânea de tendão de Aquiles por levofloxacina. Então a gente esquece dessas coisas, entendeu? E então a gente abusa, acho que nós abusamos muito de quinolona. Mas não tem jeito, é o que temos. Você vai usar quinolona ou você vai usar uma cefalosporina, né? O grande problema é que a indústria farmacêutica não tem mais interesse em desenvolver novos antibióticos, né? Eles estão interessados em medicamentos para doenças crônicas. Esse é um problema sério, porque cada vez nós temos mais resistência bacteriana e nós estamos ficando de mãos amarradas cada vez mais, né? Se falando em via urinária, isso é bastante verdade. Uma coisa, Fabio, que talvez vale a pena... Concordo plenamente, né? Às vezes você ter uma cultura recente ajuda e às vezes naqueles casos que o cálculo é complexo, um cálculo coraliforme, mesmo com cultura negativa, a gente entrar com antibiótico profilático, mesmo no pré-operatório. A tendência é manter, né, no pós-operatório, talvez 6 meses, mas o antibiótico profilático acho que ajudaria também, né, complementando o que você falou. Sim. Então, perguntar alguma coisa. Os limites entre a percutânea e a ureteroflex, qual das duas dá menos perigo de sepse? Você está assim, você não sabe se faz percutânea, se faz uretero flexível. A percutânea dá menos possibilidade de sepsemia? Vamos levar em consideração, um cálculo de 1,9 piélico, que a percutânea é uma cirurgia, uns 40 minutos você vai resolver, e uma flexível em 2 horas com a maior possibilidade de cálculo residual. O que vocês acham dessa pergunta, professor? Eu acho que não tem um método que dê mais infecção do que outro, né? Eu acho que o que conta é o preparo pré-operatório mesmo, né? Acho que você tem uma urocultura, acho que se for um cálculo piélico e for obstrutivo, talvez você colher uma cultura do intraoperatório, se for uma percutânea colher na punção, né? Que às vezes tem discordância entre a cultura colhida antes e a da pelve. Mas eu acho que não tem um método que vá favorecer mais infecção em relação ao outro. Não sei se o professor Ortiz tem uma opinião diferente. Não, concordo. E você mencionou de colher a cultura no intraoperatório, vocês fazem de rotina? A gente tem feito no HC praticamente de rotina, né? Tipo, colher na hora da punção, colher uma cultura, né? Mas é mais porque também está tendo protocolo agora, né? Então a gente está... acho que talvez seja, às vezes é interessante colher a urina da punção, né? Que muitas vezes não se faz, e do cálculo, né? Pessoalmente eu tive um caso uma vez que a cultura da punção era negativa, a cultura da urina era negativa, era um cálculo coraliforme, como o senhor mencionou, e a paciente teve uma sepse, que ela ficou muito mal, dias na UTI, aqueles casos bem dramáticos, né? Aquela sepse com disfunção de órgão, disfunção pulmonar, traqueostomia, foi um caso muito dramático que a gente acompanhou, e a cultura do cálculo era positiva. As culturas todas pré-operatórias, intraoperatórias,
negativas. Eu acho que das complicações da percutânea, talvez a que tem a maior letalidade seja a sepse. Mais né? ainda que o sangramento, na verdade. Sobre a sepse, Mário, tem visto casos, algum cuidado sobre antibiótico no intra-hospitalar? E vamos falar também então do antibiótico pós-operatório. Né? O Fábio pode comentar, que eu sei que tem um protocolo acontecendo de não dar antibiótico no pós-operatório para percutânea. Como que é a tua rotina de intra e pós-operatório? Qual que é a escolha? Vamos pensar no paciente com cultura negativa. Óbvio, com cultura positiva você tem uma chance de direcionar, mas o paciente com cultura negativa, o que você usa no intra e o que você usa no pós-operatório por quanto tempo? Então, hoje a gente usa quinolona ou cefalosporina de terceira geração. Habitualmente, em não coraliforme, e quando da retirada da sonda, a gente para com antibiótico. Cálculo coraliforme não, a gente mantém antibiótico terapia prolongada por via oral, até para evitar recidiva. Mas a grosso modo é assim, o paciente ele ficou livre de cálculo, cirurgia transcorreu sem intercorrência, entrou com uma cultura negativa, cefalosporina de terceira ou quinolona na indução e mantemos até a retirada da nefrostomia. Perfeito. E você, Fábio? Muda alguma coisa? Não, acho que é por aí. Acho que no pós-operatório de cálculos coraliformes a gente também mantém antibiótico por mais ou menos uma semana e depois vai para antibiótico profilaxia, geralmente com uma macrodantina, durante 6 meses aí, e torce para não voltar, né? E sobre não fazer antibiótico no pós-operatório? Acho que no coraliforme todo mundo vai concordar que é necessário, mas um cálculo piélico, fazer antibiótico na internação... Acho que se o cálculo for um cálculo que não é de infecção e a paciente internou com uma urina estéril, não teria necessidade de você dar antibiótico no pós-operatório, não. Mas não nesse prolongar. paciente no intraoperatório, você usaria cefalosporina de terceira ou iria para a primeira geração? Cefalosporina de terceira, sempre. Tá. Sempre. Concorda, professor? Acho que sim, né? Acho que a chance de... Acho que usando a cefalosporina de terceira, a gente, mesmo exagerando, talvez se aquele paciente tiver infecção, a gente vai iniciar o tratamento dela mais precoce com antibiótico de um espectro um pouquinho maior, né? E não esquecer daqueles outros conceitos, né? Então, se você puncionou e foi surpreendido por uma urina piúrica, parar o procedimento, só fazer uma derivação, tentar, na medida do possível, trabalhar com uma bainha que seja que tenha um diâmetro um pouquinho maior do que o seu nefroscópio, para você não deixar uma pressão muito alta dentro do rim, evitar de aperto soro, aquela coisa de, às vezes, num momento de um sangramento ali, começar a se ceder um pouquinho na velocidade de fluxo, na pressão de irrigação. Acho que são aqueles cuidados universais que a gente sempre tem. E pensando também nessa questão da pressão intrapiélica, talvez aí a gente possa até ter uma vantagem, pelo menos hipotética, do decúbito dorsal, onde você trabalha com o rim um pouco mais murcho, com um pouco menos de pressão. É verdade, a câmara também não fica tão aberta, você pode ter um pouco mais de dificuldade para poder visualizar, mas, enfim, acho que são os cuidados universais, além naturalmente de um bom preparo do antibiótico, não podem ser esquecidos, né? Sobre esse detalhe do decúbito dorsal, é uma teoria interessante. É uma coisa que observa, a gente recentemente enviou para uma revista um trabalho retrospectivo de pacientes com decúbito dorsal e ventral. E os decúbito dorsal tinham tido menos sepse. A nossa teoria era essa, que uma pressão menor e um esvaziamento mais favorável do rim talvez fosse um critério negativo para a presença de sepse no pós-operatório. Pode ter talvez até um viés também de seleção eventualmente, especialmente quando a gente está começando a se adaptar um pouco mais com o decúbito dorsal, você acaba reservando um pouquinho mais para os casos mais calculados. Exatamente, então acho que é importante, um negócio bacana. Isso era retrospectiva, acho que randomizando prospectivamente essa resposta talvez viesse, né? Vitor. Só um comentário rápido em relação à cefalosporina de terceira geração. Duas questões. Uma, a gente não pode esquecer que ela tem uma boa penetração no parênquima renal, mas ela não tem excreção urinária boa, então ela é ruim para infecção no urotélio, considerando a via urinária, via excretora. E a outra é que a gente tem uma crescente, assim como o professor Ortiz está falando, a resistência bacteriana em relação às quinolonas, mas a gente também tem uma crescente ocorrência das bactérias que são produtoras da beta-lactamase. Então, a gente está com uma crescente chance de ter falha com o tratamento da cefalosporina de terceira geração e no primeiro sinal que está falhando esse tratamento, já considerar aí um aminoglicosídeo ou um carbapenêmico, porque para não ter um escape e não cair num quadro de urosepse.
Então é uma coisa que tem que estar atento. As E. coli ISBL, o Klebsiella ISBL estão cada vez mais prevalentes. Então tem que ficar atento. A céfalo de terceira talvez seja o que tenha de melhor hoje para isso, mas ela não é infalível, cada vez menos. E como o professor te falou, o funil tá se estreitando cada vez mais, né? Porque se chegar um momento que a quinolona e a céfalos de terceira a gente não vai poder usar, levando em consideração a nefrotoxicidade dos aminoglicosídeos, vai ficar cada vez mais complicada, né? Tá. Aqui por último, eu trouxe, esse aqui é um trabalho lá do serviço do Brigadeiro, de um N de 423 casos no período de 3 anos. Foram 4 lesões de colo, uma incidência até um pouquinho alta, 2 diagnosticados no intraoperatório com tratamento precoce e 2 casos no primeiro pós-operatório com tomografia. Mesmo assim, um desses precisou de derivação de trânsito, que acho que vai de encontro com o que a gente falou, que mesmo tendo diagnóstico precoce, nem sempre essa situação favorável que a gente mostrou aqui vai se impor, nem sempre a gente vai conseguir fazer um tratamento, muitas vezes a gente precisa de algum auxílio, de tratamento em equipe multidisciplinar. Tá? Bom, alguma mensagem final? Todos à esquerda? Oi? Todos à esquerda? Sim, todos não, desculpa. 3 à esquerda, 1 à direita. Um pouco maior que a literatura. Sim, um pouco maior que a literatura. Aí, não sei se um viés de seleção por complexidade do caso, serviço de ensino, não sei se a gente pode considerar isso, a estética realmente é alta. Esse foi um trabalho que a gente levou no Congresso Brasileiro. E um caso foi à direita, mas esse nitidamente por posicionamento errado da punção, né, foi uma punção bastante anterior, né, e um caso então à direita, uma punção bastante lateral, todos os outros à esquerda bastante semelhantes a esse daqui que eu trouxe. Bom, para terminar, vocês querem deixar alguma mensagem, alguma coisa final, Mário? Quero agradecer mais uma vez o convite, aprendi bastante, é um prazer estar aqui. E depois você conta pra gente como é que foi o bate-papo em relação à decisão do lado direito, como é que foi a conversa com a paciente quando você propôs para ela o tratamento. Boa noite. Mais fácil falar que ela preferiu não operar. Eu também só agradecer a presença aí, achei muito boa a discussão. Obrigado a todos. Obrigado. Eu também queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui presente. Eu acho que essa é uma iniciativa que a gente sempre apoiou, de vocês fazerem essa reunião. Lamentavelmente, uma segunda-feira para mim é um dia um pouco difícil de eu comparecer em todas as reuniões, mas eu vou dar um jeito, vou começar a mudar meu consultório para vir mais vezes. Mas parabéns. Eu acho que o caso é um caso que bastante ilustrativo, e eu acho que a mensagem que tem que ficar é que a gente deve realmente estimular a cirurgia percutânea. O que a gente observa, a gente está diminuindo o tamanho dos cálculos, né? Isso é uma observação que tem alguns países da Europa, por exemplo, que eles não têm mais cálculo coraliforme, eles não vêm mais. Vai ter que, os residentes vão ter que ir para a Índia operar cálculo coraliforme, para os países, para o Egito e vir aqui para o Brasil também, né, para operar cálculo coraliforme. Então há uma tendência de diminuir esses cálculos grandes. Talvez a cirurgia percutânea no futuro vai diminuindo cada vez mais as indicações, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender, no nosso país ainda é comum, é frequente, e eu acho que a mensagem foi excelente. Muito bem, parabéns. Bom, eu que agradeço os três pela participação, a riqueza da discussão. Parabenizo o Vitor e o Manzano pela organização, tá? A EPU pela organização. Obrigado, Thiago, por participar junto com a gente. Agradeço todo mundo que participou via internet. Tá? Uma boa noite a todos.